Vamos começar nossa aulinha de trigonometria. Eu vou começar falando, trigonometria é geometria no triângulo, né? Geometria no triângulo, retângulo. Galera, vamos lá. Esse é o pulo do gato da matemática, porque que envolve ângulos. Só que quando a gente olha um ângulo por si só é uma abertura. A gente tinha que relacionar ele em relação a essa abertura. Então foi inventado, né, as razões trigonométricas. Então, eu tenho aqui o triângulo retângulo. Esse A, todo mundo sabe que é hipotenusa. Eu vou botar assim, simplificado, hipotenusa. Aqui cateto e aqui cateto. Nós temos dois catetos. A hipotenusa é oposto ao ângulo de 90, o maior lado do triângulo. Eu tenho um cateto e o outro. Esse cateto pode estar do lado do ângulo, né? Quando ele está do ladinho do ângulo, ó, esse cateto está do lado do ângulo, ele é chamado adjacente. Quando ele está oposto ao ângulo, é um cateto oposto. Até aí, beleza. Então, foi desenvolvido algumas linhas trigonométricas, medições. Pegou-se, eu vou aqui, depois eu apago aqui, ó. Foi assim, pegou aqui, pegou uma medida vertical e horizontal. Me deu um número. Pegou de novo uma medida vertical e horizontal. Me deu um número. E foi exatamente igual. Pegou uma medida vertical e uma horizontal. E dividiu. Me deu o mesmo número. Isso quer dizer, né, que foi criado razão trigonométrica. Quando foi razão, divisão entre lados. Isso daqui que é o aparecimento do seno, do cosseno, da tangente. Então vamos lá. Inicialmente, o nosso querido seno do ângulo. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então eu vou botar assim, cat oposto, só para a gente saber de onde veio, hipotenusa. Nesse desenho, no triângulo retângulo, o cateto oposto ao ângulo é o B. Aqui é o A. BA. O cosseno. O cosseno é o cateto adjacente ao ângulo sobre hipotenusa. Galera, legal. O cateto adjacente é o C sobre A. E aí, eu tenho a minha tangente. Aí eu tenho a tangente aqui. Eu tenho a tangente, mas eu vou botar a tangente aqui. Tangente. Que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Que na realidade aqui é o BC. Se a gente pegar e dividir um pelo outro, BACA corta ABC. Então eu posso afirmar aqui que é seno sobre cosseno. Eu posso afirmar que a tangente é seno sobre cosseno. Hoje na Europa tem uma linha de matemáticos que estão tentando acabar com um dos dois. Como o seno aí é o mais famoso, tentando acabar com a linha do cosseno, porque quem sabe um sabe o outro. Estão tentando acabar. Galera, vamos lá. Na realidade, são 6 razões. Porque, ó, BA a B, que é o inverso. CA a C. BC, CB. Eu fiz a ida, BA. Se eu quero a volta, é o inverso desse, que se denominou
cossecante. A cossecante é o inverso do seno. 1 sobre seno. Ô dos anjos, então quem sabe um sabe o outro? Lógico, quem sabe um sabe o outro. O cosseno é a secante, inverso do cosseno. 1 sobre cosseno. O pessoal aqui confunde muito, galera. Por quê? Por que o pessoal confunde muito? Porque o pessoal tem mania, né, de tentar associar coisas, né? Aí seno cossecante, cosseno secante, né? Aí o pessoal acaba esquecendo, achando aí, acaba confundindo o nome. Eu botei as 5 linhas, eu tenho mais uma. Deixa eu só aqui mexer aqui. Estou mexendo, deixa eu mexer aqui mais um pouquinho. E ir para o outro aqui. Então vamos lá. O seno, o seu inverso é cossecante. O cosseno inverso é a secante. A tangente, o inverso da tangente é a cotangente. Inverso da tangente. Que é cosseno sobre seno. Agora, eu vou unir elas. Por que eu vou unir elas? Porque quem amarra, principalmente aqui, é o velho Pitágoras. A soma dos quadrados, cateto b ao quadrado mais c ao quadrado. Isso me gera isso daqui, ó. B ao quadrado, c ao quadrado, a ao quadrado. Se eu dividir por a ao quadrado, eu dividi. Aqui dá 1. BA é seno. CA cosseno. Eu achei o fundamental trigonométrico. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Duas linhas derivadas desse. Se eu dividir por cosseno, se eu dividir por seno, duas linhas derivadas. Eu utilizo pouco, entenda comigo. Tem muita gente que fica muito presa à fórmula, né? Nessa parte. Eu não fico preso à fórmula, porque eu sei a essência de onde ele nasceu. Então, se eu tenho uma linha trigonométrica para achar os demais, fica muito mais fácil através disso, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vamos dividir aqui. Seno, cosseno, tangente. Cosseno, cosseno, 1. 1 sobre cosseno, secante. Secante quadrado. Se eu dividir por seno, seno dá 1. Cosseno, seno é a cotangente. Cotangente ao quadrado mais 1. 1 sobre seno. Cossecante ao quadrado. Quer dizer, eu abri mais duas linhas através do D. Pessoal, o que é isso daqui? São as 6 razões trigonométricas mais as 3 formulazinhas ideais. Dos anjos, eu tenho decorado ela, eu sempre utilizei ela para um descobrir o outro. Beleza. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço sem precisar utilizar muitas vezes a fórmula. E ganho tempo. Só vou bater uma foto aqui, depois, como a gente sempre faz, disponibilizar para vocês. E a gente já vai para o segundo quadrinho, já com exercício dessa primeira parte. Galera, beleza.
Repare aqui comigo então. Vamos agora para começar realmente o que eu preciso aqui. Inicialmente, lembra para mim que seno, cosseno, tangente, tudo pode ser positivo ou negativo. Mas a minha preocupação agora vai ser tudo primeiro positivo para não dar dor de cabeça. Então, exemplo 1. Seno x, 2/3. X pertence ao primeiro quadrante. Para não dar dor de cabeça, todo mundo vai ser positivo. Vamos lá. Eu quero montar todas as linhas trigonométricas. Então, vamos lá. O seno, eu vou aqui botar o triângulo retângulo. Eu não estou preocupado com o lado, por quê? Eu vou explicar aqui duas coisas. Primeiro, eu quero encontrar as linhas trigonométricas, as razões trigonométricas, seno, cosseno, tangente, beleza. Primeiro passo. Eu vou aqui brincar com a definição, ó. Isso aqui é cateto oposto. Aqui é hipotenusa. E não me entenda mal. Eu quero só as linhas, as razões trigonométricas. Por quê? Porque se eu for olhar para o lado real, aqui, ó, cateto oposto. Eu botei x em 2, 3. Hipotenusa, 3. Cateto oposto, 2, 3. Não seria o lado 2, 3, seria um 2K, 3K. Por que lado? Se eu cortar o K, dá 2/3. Eu estou olhando a abertura. Então, entenda aqui comigo. A gente coloca 2, 3 para facilitar, porque eu só estou preocupado com a razão trigonométrica, seno, cosseno, tangente. Então, 2/3. Aí eu faço Pitágoras. Aqui, ó, nesse pedacinho, esse é o quadrado 9, esse é o quadrado 4. A soma dos quadrados catetos é a hipotenusa ao quadrado. Então, 4 para dar 9 aqui é 5. Então, aqui raiz de 5. Soma dos quadrados catetos é a hipotenusa ao quadrado. Ô, dos anjos, o que você fez? Fiz nada demais. Eu botei 9, 4, 2 ao quadrado, aí diminui 9 menos 4, 5, raiz de 5. Eu tenho tudo, sem precisar jogar na fórmula como o pessoal faz. Então, vamos lá. Seno. O seno do ângulo é 2/3. Seu inverso é a cossecante, 3/2. Tirei o Pitágoras. Ah, Luciane, mas por que você fez mais rápido? Ah, eu não vou perder tempo tacando em Pitágoras, né? Eu já elevei ao quadrado, 9 menos 4, 5. Raiz de 5. E aí eu tenho os lados que eu posso mexer. O cosseno é cateto adjacente, raiz de 5 sobre 3. Seu inverso, secante. Secante dele, 3 raiz de 5. Dos anjos, racionalizo? Sim, racionalizo. Raiz de 5 aqui, raiz de 5, 3 raiz de 5 sobre 5. Né? Normalmente o pessoal gosta de racionalizar, né? Então, é sempre ficar de olho. Aqui embaixo, tangente. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí, racionalizando aqui, dá 2 raiz de 5 sobre 5. Na cotangente, é o inverso. Raiz de 5 sobre 2. Galera, eu achei tudo sem precisar fórmula. Agora, se você falar para mim, Adizane, eu ia utilizar para seno e cosseno, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Beleza. Dos anjos, o que pode mudar aqui de uma linha trigonométrica para outra? Vamos lá. Pode mudar o quadrante, aí vai mudar o sinal. Por isso que eu preciso estar atento ao quadro de sinais, que nós vamos ver na etapa 2 aqui, o quadro de sinais.
Segunda coisa, dos anjos. Você já sabia que por triângulo nasce tudo, por quê? Porque é a definição dele. A definição daquelas fórmulas todas foi do triângulo. E eu sei que seno é cateto oposto, hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente, hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Os respectivos inversos. Cossecante, inverso do seno. Secante, inverso do cosseno. Cotangente, inverso da tangente. Isso eu já sabia. Agora, se eu quiser só seno e cosseno, a ida e a volta, tem um macetezinho que eu utilizo também, tá? Eu inventei um macetezinho para ganhar tempo, ó. 2, 3. Cosseno. Qual é o macetezinho aqui? O macete é o seguinte. Esse de baixo, seno para cosseno, a volta é a mesma coisa. Cuidado só com o sinal do quadrante. Se aqui é 3, eu mantenho 3. Eu mantenho 3. Aí eu elevo o quadrado, de baixo e de cima. 9, 4. Aí diminui. 9 menos 4, 5. E coloca a raiz. Vamos ver se bate. Raiz de 5 sobre 3. Tem que dar a mesma coisa. Pô, dos anjos, isso é sacanagem. Um pouquinho, tá? É um pouquinho. Porque o de baixo é igual. O de cima, eu pego esse ao quadrado, esse ao quadrado. Aí eu diminuo os dois. 9 menos 4. Aí eu diminuo e boto raiz. Então, eu sei fazer seno e cosseno, cosseno para seno de cabeça, né? É uma artimanha que eu tenho aí para ganhar tempo, né? Caso precise. Legal. Dos anjos, como a gente vê, então, o que eu te ensinei aqui? Eu te ensinei de uma linha trigonométrica a achar todas as demais. Não é só o do seno. Qualquer linha trigonométrica eu posso achar as demais. Tá? De uma linha eu acho todas. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês é como ganhar tempo sem precisar ficar utilizando fórmula. A fórmula é necessária, sim, em algum momento, mas aqui é elegante porque você ganha tempo. Galera, vou aqui então, mais um pouquinho, vou aqui no exemplo aqui 2. No exemplo 2, deixa eu só aqui. Galera, eu vou pegar um exemplo aqui, assim, seno vezes secante sobre tangente. Beleza. E vou botar aqui, tá? O xzinho, lógico, só existe nas condições de existência deles. Não estou preocupado com isso agora. Eu quero simplificar isso. Isso é simples, mas vamos lá para a essência. Cara, você não está vendo nada transforma em seno e cosseno. Então, vamos aqui. Seno, secante, é o inverso do seno, 1 sobre seno. Tangente, não está vendo nada, seno sobre cosseno. Eu botei um exemplo qualquer aqui, só para... Ó, cortei, repete primeiro vezes o inverso do segundo, cosseno sobre seno.
vez que tiver algo muito grande de secante, de seno, de tangente, o ideal é você simplificar antes de fazer, né? Antes de você montar. Digamos que ele me pedisse isso, me dando isso. Olha só, se eu faço de cara, eu ia ter que descobrir seno, secante, tangente. Se eu simplifico, só bastaria fazer o cosseno e o seno, que é próprio inverso da tangente, que é a cotangente. Então, olha o tempo que eu ganharia de resolução, simplificando antes para ir. Mas eu sempre simplifico em seno e cosseno. Professor, e o sinal? A gente vai ver a tabela agora. Galera, eu vou aqui. Vamos lá. Deu uma falha aqui, deu um start aqui. Galera, teve uma falha minha aqui, tá? Agora que eu vi aqui, né? Eu já não acordei. A secante aqui, galera, desculpe, é o inverso do... Eu me empolguei aqui, acabei... Eu ia botar cossecante ali, acabei botando a secante, né? Então, deixa eu só fazer uma mudança aqui. Eu acabei botando aqui e acabei... Eu botei uma... Eu li uma coisa e botei outra aqui. A cossecante aqui. Agora sim. A cossecante é o inverso do seno. Então, 1 sobre seno. Então, de novo. Deixa eu botar aqui. Seno, cossecante, tangente. Cossecante, 1 sobre seno. Tangente, seno sobre cosseno. Cortei. E aí inverti. Cosseno sobre seno. É que eu botei escrevi um aqui e botei o outro. Agora acertei. Beleza? Agora sim. Tá? Pessoal, é que eu não tinha lido o chat não, tá? Agora sim que eu li. Beleza? Então, vou para a segunda etapa. Vou para a segunda etapa. Nessa segunda etapa, galera, vamos lá. Segunda etapa. Vamos aqui observar os sinais e mais uns detalhes. Eu vou botar aqui umas bolotinhas para a gente entender melhor. Galera, vamos lá. Eu vou me basear em 3 entes aqui. Primeiro, isso daqui é uma representação do círculo trigonométrico da primeira volta. Eu vou botar aqui o eixo vermelho em pé. Vou botar deitado e vou botar do lado. Professor, por que você botou cada um dessa maneira? Galera, eu botei dessa maneira porque
eu estou brincando de seno, cosseno e tangente. Então, esse vermelhinho é o seno. Esse daqui deitado é o cosseno. E esse do lado é a tangente. Galera, vamos lá. Vamos pegar essa manha aqui. Quando eu estou direcionando, eu tenho 0, 90 graus, 180. Ângulo de 90, uma abertura, 180, mais 90, 270, 360. E posso voltar dando ciclos. Então, vamos lá. Eu vou botar assim, 0, 90 em graus, 180, 270, 360. Em radianos, eu vou botar 0, π sobre 2, π. O π é o dual. Ele tem comportamento angular, 180 graus, e comportamento linear, 3,14, pontinho, pontinho, que é um número, é uma dízima não periódica, é um número irracional. Então aqui, 3π sobre 2, 2π, em radianos. Professor, legal, eu coloquei eles. Aí você fala assim, pô, Luiz, pode ser em graus? Pode ser em radianos? Pode. Por que o radianos foi criado? Se o radianos não fosse criado, a gente não ia saber colocar, fazer gráficos. Então a possibilidade da criação dos radianos foi uma possibilidade, porque ele é o dual, ele tem comportamento angular e linear ao mesmo tempo. Galera, vamos pegar esse. Vamos começar pelo sinal. Como eu batizei aqui, o sentido positivo na trigonometria ou na matemática como um todo, o sentido positivo é o para cima, ó, positivo. Então, para baixo é o negativo. Positivo. Galera, legal. Isso é o sentido percorrido, é o sentido anti-horário. Agora, o sinal do seno, vamos aqui. Eu vou botar em preto. Olha o sinal. Seno para cima positivo, para baixo negativo. Então, eu tenho positivo e negativo. Olha esse daqui. Para a direita, o cosseno é positivo, para a esquerda é negativo. Então, vamos lá. O quadrante primeiro e segundo é positivo no seno. O terceiro e quarto é negativo. O cosseno, o primeiro e quarto, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. O primeiro e o quarto são positivos, o segundo e o terceiro. Por que a ordem? Por causa do sentido. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. O tangente depende do seno e cosseno. Então ele alterna aqui. Deixa eu só aqui completar aqui. Ele completa em mais, menos, mais, menos. Mais, menos. Mais, menos. Mais dividido por mais, mais. Mais dividido por menos, menos. Menos dividido por menos, mais. Menos por mais, menos. É o mais, menos, mais, menos. Quadrantes ímpares, positivo. Quadrantes pares, negativo. Ímpares, primeiro e terceiro, positivo. Dos anjos, eu preciso saber sim, porque a linha trigonométrica vai depender desse sinal. Porque o grande avanço do homem foi... Quando ele tinha seno e cosseno no triângulo retângulo, ele estava limitado. Quando ele botou no círculo trigonométrico, ele pode brincar com qualquer ângulo. Não de ângulo de 0 até 180. Ele explorou muito maior que isso. E ainda um pulo do gato.
nessa área. Pessoal, vamos lá. Eu vou agora botar os valores. Repare comigo. Vou botar valor. Ó, se esse ângulo bate aqui no zero, então aqui o valor é zero. Aqui o raio é 1. O raio do círculo trigonométrico é 1. Então, aqui essa distância é 1. Aqui bate no zero e 1 para baixo é menos 1. Como é que a gente memoriza isso? 0, 1, 0, menos 1. Seno começa no 0, 1, 0, menos 1. O cosseno começa no 1, porque é esse tamanho aqui, então aqui é 1. Depois vai para o 0, essa distância para a esquerda é menos 1, esse bate no 0 de novo. 1, 0, menos 1, 0. Dos anjos. Então, eu posso afirmar que o seno para cosseno eu só fiz esse deslocamento de valores? Eu fiz uma rotação de 90 graus? Foi. Ó, 1 veio para cá, o 0 subiu, menos 1 para cá. Eu rotacionei 90 graus no sentido horário. Eu fiz isso. Eu fiz essa brincadeira. Se você observar com carinho, na realidade, essa bolotinha é igual a essa. Só que eu pego assim e faço isso. Eu giro ela 90 graus no sentido horário. No sentido negativo, que é o sentido para baixo. Aí você fala, dos anjos, então são coisas iguais. É por isso que a Europa quer terminar com cosseno. Porque são iguais. E só trabalhar com seno e tangente. Galera, a tangente aqui é 0. Aqui, cuidado, que esse ponto aqui é aberto. Ele não existe. Ele não existe. Por quê? Se eu pegar a abertura do ângulo, aqui fica tangente a esse. Fica paralelo a essa tangente. E não toca nela. Aqui é o que, ó. Tá dando os valores. Positivo, positivo. Aqui, 0 e aqui não existe. Então, existe uma condição de existência da tangente. Mas isso a gente já sabia. Por que a gente já sabia que tinha? Porque é seno sobre cosseno. Embaixo não pode ser 0. Não pode ser 0. Então, eu aqui agora, eu vou abrir um leque do seno. O seno, repare que o menor valor é menos 1 e 1. Então, eu tenho isso aqui. Eu posso falar que o domínio dele é de menos 1. Desculpe, o domínio dele é campo dos reais. Qualquer x em um é real, mas a imagem dele, ele é de menos 1 a 1. O seno só existe de menos 1 a 1. O cosseno é igual ao seno, então o domínio dele é reais. Se eu for brincar em forma de função, função cosseno, a imagem dele é de menos 1 a 1, em forma de função. Eu estou fazendo a função primitiva, que é a função seno, função cosseno e a função tangente. Aí eu me aproveito, faço um pequeno esboço aqui, para facilitar a nossa vida, que é o seguinte: o seno é uma função periódica, o cosseno é tangente, por isso que ele se repete. E aí eu tenho isso aqui, eu vou botar assim, ó, subiu, desceu, e continua. Olha a função seno. Isso é a função seno. Limitada entre 1 e menos 1. Tem dois patamares. Olha o domínio aqui, reais, que continua, é função. E aqui, entre menos 1 e 1. A defasagem, lembra que é 90 graus? Eu trago para cá, ó. Ele desce, sobe. Olha só que lindo.
e continua. A função cosseno. A função seno é igual à função cosseno, só que ela foi deslocada, né? Olha, 90 graus. Lembra que eu falei que eu gerei 90 graus para ficar igual? No sentido horário? É negativo, sentido negativo. Então eu estou puxando no sentido oposto. Então é como eu amarrasse uma corda nela e deslocasse ela para a esquerda no sentido negativo, 90 graus. Π sobre 2. Olha o que vai acontecer ela. Esse pico vem para cá. Qual é o cuidado aqui? A função seno, a função cosseno. Galera, se você observar ela aqui, que eu não esbocei ela toda continuando, que não há necessidade. Mas só esse pedacinho, ó, só esse. Reparou que é um espelho em relação a y? É um espelho em relação a y. Isso quer dizer que é uma função par, tem uma paridade. Toda vez que eu tenho uma função na simetria é o eixo y, eu tenho que essa função é uma função par. Se é uma função par, ela obedece por definição isso, f de x igual a f menos x. Igual. Então eu posso falar que cosseno menos x igual a cosseno x. Eu posso falar essa relação com negativo. Dos anjos, então vamos lá. O que é uma função par? É quando tem uma simetria no eixo y. Obedece isso daqui, f menos x igual a f de x. Cosseno é uma função par. Tem simetria nisso. A seno é uma função ímpar. É uma função ímpar. E toda função ímpar obedece f menos x igual. Esse menos é como fosse para o lado de fora. Menos f de x. Menos f de x. Então, o seno é uma função ímpar. Então, eu posso falar que seno menos x é igual a menos seno x. O menos vai para o lado de fora. O menos vai para o lado de fora. Dos anjos. Como é que é a visão gráfica? Galera, é uma simetria cosseno no eixo y. A simetria da função ímpar é na origem. Então, vamos lá. Função par, simetria aqui, é o espelho. Simetria na matemática ou na física é espelho. Como fosse um espelho plano. O espelho está aqui. Aqui é o espelho. Na origem. Está vendo alguma simetria? Nem eu. Não dá para ver. A gente faz o bizu. Eu vou esquecer esse pedaço que eu não fiz a figura toda. A gente faz 2 espelhos. Isso é macete para saber se é ímpar. Ó, eu rebato para o lado, rebato para baixo. Esse pedacinho rebate para o lado e rebate para baixo. Deu igual. É uma função ímpar. Então, na teoria de função ímpar, é f menos x igual a menos fx, como o menos fosse para o lado de fora. Né? Esse sinal aqui, esse menos aqui, é como mergulhasse para fora, menos fx. Por isso que eu posso falar que seno menos x é igual a menos seno x. É uma maldade. E no gráfico, geometria, simetria na origem. Na teoria, na prática, 2 espelhos planos, 2 simetrias. Rebato para o lado e rebato para baixo. Deu igual. É uma função ímpar. Então, função par. Cosseno é uma função par. Obedece à definição e a simetria é o espelho no eixo y. Muito fácil de ver. Função seno é uma função ímpar.
Legal, aonde esse pedaço espelha duas vezes, para o lado e para baixo. Que a teoria fala, simetria na origem, que não dá para ver. F menos x menos f, seno menos x menos seno x. Dos anjos, a tangente é o que? Função ímpar. Galera, vou aqui brincar com a tangente. Vamos lá. A tangente é seno sobre cosseno. Então, eu tenho que o cosseno tem que ser diferente de zero. Porque existência embaixo não pode ser zero. Então, aonde o cosseno é zero? Aqui em cima e aqui embaixo. Então, repare que ele não pode ser nem π sobre 2, nem 3π sobre 2. Então, a gente vai botar o seguinte. Eu vou puxar o gráfico aqui e vou botar assim, domínio x diferente de π sobre 2. E vou te ensinar um bizu de voltas. Quando eu pego de meia e meia volta, eu boto k, que é o número inteiro, vezes π. Kπ é de meia e meia. Se eu pegar uma volta inteira, eu pego k vezes 2π. Repare comigo, ó. Ele tá aqui onde é o zero, esse, por isso que não existe. Aqui, aqui. Meia e meia volta. Meia e meia volta, eu boto kπ. Esse k pertence aos inteiros, quer dizer que eu estou andando de meia e meia, kπ. E o k2π é a volta inteira. Então, kπ, meia e meia volta. K2π, volta inteira. Eu vou falar isso daqui a pouquinho de novo. Então, só esse primeiro momento. Kπ, meia e meia volta. Dos anjos, gostei. E a imagem dele? Cara, a imagem dele é reais. É toda ela, em cima e embaixo. O gráfico dele, eu deixei aqui, porque aqui eu preciso mexer aqui um pouco mais. Eu vou colocar que tem os seus buraquinhos, né? Por quê? Lembrou que tem pontos onde não existe? Então vai acontecer isso. Vou botar grande não gráfico, só pra gente ver. Ele é tipo uma cobrinha, assim. E aí continua de novo, porque é periódico. Aqui, aqui. E vai continuando, né? Vai continuando. Ele continua. Repare que é dois espelhos. A simetria é na origem, ó. Esse para o lado, para baixo. Rebati para baixo. Dois espelhos. Então, eu tenho que função tangente é uma função ímpar. Então, eu posso falar que tangente menos x igual. O menos vai para o lado de fora. Então, eu posso falar que é menos tangente x. Então, cosseno é função par. Tangentes e seno. Seno e tangente são funções ímpares. Simetria na origem. Para a gente ver dois espelhos. Rebate para o lado, rebate para baixo. Galera, vou abrir o áudio aí. Perguntas, fique à vontade. Tá? Abri o áudio. Pode ficar à vontade. Eixo Y. Quando eu falo um espelho aqui é no eixo Y. Quando eu falo aqui são dois espelhos, no Y e no X. Rebato para o lado e para baixo. Lado e baixo. Y e X. Por quê? Porque não dá para ver simetria na origem, que é teórico. Beleza?
rebatimento? Direto no eixo Y, uma simetria no eixo Y. Lá tem 2 rebatimentos, aqui só tem um direto, aqui gera o outro. Beleza? Agora, o que marca a função par ímpar é a definição. A consequência na geometria é isso. F menos x igual a f de x par. Ímpar, f menos x igual a menos f de x, que é para seno e cosseno. Beleza, Bruninha? Beleza. Galera, tirei o áudio aqui, vou adiante. Pessoal, vamos lá. Se eu for olhar o gráfico, partindo do zero, ó, subir, crescente, decrescente, crescente. Quando sobe, ó, subindo, crescente, desceu, decrescente, subiu, crescente. Vamos lá. Função crescente é quando o x aumenta, o y aumenta. É uma função crescente. Função decrescente, o x aumenta, o y diminui. Graficamente, eu tenho que botei o dedinho, fui para a direita, tá subindo, indo para a direita, bizu. Foi para a direita, tá subindo, é crescente, descendo é decrescente, subiu, crescente. Olha o cosseno, decresceu, começou a crescer, partindo do zero. Decresceu, começou a crescer. Quando desceu é decrescente, quando subiu é crescente. Por que isso acontece? Indo para a direita, o x está aumentando. Se o gráfico está descendo, y e x estão descendo. O x está aumentando, o y diminuindo, decrescente. Se eu estou indo para a direita, x está aumentando e está subindo, o y está aumentando. Então, os dois aumentando, função crescente. Agora, para a trigonometria, eu não preciso saber o gráfico, porque eu já conheço aqui os sinais. Ó. Olha como é que eu faço. De 0 a 1 aumentou, crescente. De 1 a 0 aumentou. De 1 a 0 diminuiu, decrescente. De 0 a menos 1 diminuiu, decrescente. De menos 1 a 0 aumentou, crescente. Que é justamente esse trecho, ó, crescente, decrescente, decrescente, crescente. Mas eu vejo pelos valores 0, 1, 0, menos 1. Aumentou, crescente, diminuiu. Agora, quando eu giro, ó, 1 a 0 diminuiu, 0 a menos 1 diminuiu, menos 1 a 0 aumentou, 0 a 1 aumentou. Na realidade, eu fiz isso. Eu gerei, né? Olhando os valores, lógico, mas eu gerei. DD sobe, CC desce, porque eu faço isso aqui assim, né? É o cosseno. A tangente é mais fácil, porque a tangente é sempre crescente. Ela é sempre crescente. Como a sua função cotangente, né, que é o inverso dela, cotangente é o inverso da tangente, é sempre decrescente. Legal, então aqui é sempre crescente. Então, a tangente tem suas particularidades diferentes do seno e cosseno, né? E aí a gente pode agora ir para o nosso novo quadrinho em exercício. Vamos aprimorar isso. Reparou que eu sei o quadro de sinais, né, galera? Então, você reparou que eu tenho uma noção boa do quadro de sinais. Então, se a gente tem uma noção boa de quadro de sinais, dá a gente para brincar qualquer coisa em termos de sinais. Agora, vamos aqui, primeiramente, tipo de exercício. Eu te dar uma função 2 seno 3x.
Galera, eu quero o domínio, eu quero a imagem. Legal. Existem 3 entes que marcam domínio, imagem, período. O seno e o cosseno é uma função periódica que se repete 2π em 2π. A tangente só se repete de π em π. Então, primeiramente, galera, se eu falar em domínio, seno e cosseno, reais. Seno e cosseno, reais. Agora, a imagem lembra que o seno varia de -1 a 1. Então, eu vou botar -1 a 1 aqui. 2 vezes -1, menos 2. 2 vezes 1, 2. A nova imagem vai de -2 a 2. Isso aqui me dá valor mínimo, valor máximo. Digamos que eu tivesse essa função mais 1. Então eu teria 2 vezes -1, menos 2, mais 1, menos 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. A imagem nova é de -1 a 3. Isso ocorre com seno e com cosseno, sempre. Eu sei o valor mínimo, eu sei o valor máximo e sei o intervalo de existência da minha imagem, dessa função. Dos anjos, tem alguns momentos que é bom aplicar o zero? Tem. Quando a gente vê isso aqui em módulo ou elevado ao número par, o ideal é substituir o zero também. Porque o -1 e 1 com módulo fica positivo e te dá uma falsa impressão do que está acontecendo. Então, se por acaso eu tivesse uma função com módulo no seno ou elevado ao número par, eu adotaria o zero também para ganhar tempo. Então, o ideal é substituir por -1, 0 e 1. Ó, 2 vezes -1, menos 2, mais 1, menos 1. 2 vezes 0, 0. 1. 2 vezes 1, 3. Quem é o menor? É -1, é o mínimo. O maior é 3. E aí você não vai errar nunca com seno e cosseno. Você não erra nunca com seno e cosseno. Agora, vou trazer o período. O período, ele vai depender quem está multiplicado com x, ó. Então, fica 2π dividido por esse cidadão aqui que está multiplicado, que eu vou chamar aqui, digamos, de 1. Esse aqui eu vou chamar, digamos, kx, né? Botar um k aqui. Então, o período dele vai ser 2π dividido por módulo de 3. 2π sobre 3. Mudou o módulo. Dos anjos é sempre assim? Sim, é sempre assim. Lógico que se tiver um modular, um quadrado, muda tudo, mas não é intuito de fazer não é intuito de oficial bombeiro, não é. Em outros lugares sim, não de bombeiro. Exemplo 4. Então eu estou brincando de domínio, imagem, período. Vou brincar assim. 3 tangente 2x menos π sobre 2. Galera, domínio. Vamos lá. O domínio aqui depende desse bonitão. Lembra que ele é diferente de π sobre 2 mais kπ? Eu tenho que fazer isso como se fosse uma equaçãozinha. Na realidade, não é uma desigualdade dela. Ó, eu vou pegar isso e botar aquilo que a gente tinha. Lembra o que a gente tinha? Diferente de π sobre 2 mais kπ. Porque tem pontos onde não existem, pontos abertos. Então eu vou obedecer isso, eu vou pegar isso e botar num ponto aberto. E aí eu vou brincar, jogar para o lado,
π sobre 2 mais π sobre 2, π. E vou passar dividindo todo mundo. Então, eu tenho que x diferente de π sobre 2 mais k π sobre 2. Esse kzinho pertence aos inteiros. Dos anjos, até aí beleza. Se eu tiver a imagem, a diferença que a imagem na tangente é reais. Então, se eu botar os reais aqui, multiplicado vezes 3, continua reais. Então, não adianta eu ter um número multiplicado, a imagem continua reais. O período é diferente desse. O período é 2π módulo k, tá seno e cosseno. Aqui, eu vou botar π. π dividido por módulo de k. π dividido por... O k aqui, quem é o k? É quem acompanha o x, ó, 2. Então, o período dele é π sobre 2. É diferente. O da tangente não é 2π, é π dividido pelo número e módulo que acompanha o x. Lá é 2π, seno e cosseno. Então, aqui é a mesma questão que eu botasse cosseno. 2 cosseno 3x mais 1 é a mesma. Aqui, na tangente, muda tudo. A imagem, o domínio, eu dependo de π sobre 2 mais kπ. Esse k sempre pertencente aos inteiros. K pertencente aos inteiros. A imagem é campo do reais, porque reais vezes 3 é reais. Continua dando reais. E o período é π sobre módulo de k, que depende daqui. Dos anjos, sempre vai ficar menor? Não. Se aqui fosse meio x, meio aqui inverter, ia dar 2π. Se fosse meio. Aqui não é 2x, então divide por 2. Galera, vou abrir o áudio aí, né? Perguntas, né? Só um minutinho. Pode ficar à vontade. Dessa parte aqui, fala aí, Lucas. Sim, ali no primeiro exemplo, se fosse ao invés de 2 vezes, se fosse entre parênteses, 2 vezes seno de 3x mais 1 entre parênteses, como é que ficaria? Aí aqui ia ser menos 1 e 1. Deixa eu tirar só aqui. Aqui seria, deixa eu botar aqui. Se fosse assim, nós teríamos domínio reais, não afeta em nada. Imagem, esse daqui de menos 1, 0 e 1. Eu boto 0, não havia necessidade do 0 aí, mas a gente coloca 2 vezes menos 1, menos 2, a 2. Porque 0 vai dar 0 ali. O 0 eu só coloco um tem módulo e um elevado ao número par. E o período dele continua o mesmo. Período dele, 2π sobre 3. O que muda é a imagem. Lucas, tirei tua dúvida aí, filho? Beleza. Pessoal, posso adiante? Fala, Bruno. O domínio, tem que lembrar que o domínio tem condição de existência, porque a tangente é seno sobre cosseno. Então, tudo que acompanha o ângulo aqui, eu vou botar diferente de π sobre 2 mais kπ. E vou resolver isso. Sempre. Sempre eu vou resolver esse pedacinho. Tá? Sempre em relação a esse. Isso aqui é engessado. Não importa quem está aqui, eu vou pegar isso diferente disso. E vou resolver. Porque tangente tem condição de existência. Imagem dela é sempre reais, nunca vai mudar. Não tem como mudar os reais. E nem diminuir ele, né? E
O período dele é, em vez de 2π de seno e cosseno sobre módulo K, é π sobre módulo K. Então, se aqui fosse 5x, eu ia botar 5x diferente de π sobre 2 mais kπ. Se aqui fosse 4x mais 5π, eu ia botar 4x mais 5π diferente de π sobre 2 e ia resolver. Passei para o lado, π sobre 2 mais π sobre 2 dá π, e passei o 2 dividindo todo mundo. Resolvi a equaçãozinha normal. Passa para o lado e depois passa o númerozinho dividindo todo mundo. Beleza? Porque ele está no ângulo. Ele faz parte do ângulo. Ele não está lá de fora. Aqui o ângulo é 3x. Aqui o ângulo é 3x mais 1. Por isso que é diferente. Beleza, galera? Posso ir adiante então? Tirei as dúvidas? Oi? Oi. Galera, eu vou para uma parte chata aqui, que é a parte de um decoreba. Mas tem que ver porque, né, não tem jeito. Primeiramente, soma, diferença ou subtração, adição e subtração. Eu gosto de soma e diferença, né? Que é o seguinte, vamos lá. Caiu uma flor. Seno de A mais B. Galera, isso é a parte decoreba da trigonometria. Aqui não tem jeito, galera. Seno de A mais B. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Aí, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. O cara que inventou isso foi um cara, porque para amenizar o decoreba, né? E aí não tem jados, eu vou demonstrar isso, não dá tempo, é pesado demais. O cosseno é o famoso coça-coça, senta-senta. Coça-coça menos senta-senta. Cuidado com o sinal aqui. Coça-coça menos senta-senta. Cosseno, cosseno, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Galera, legal. E a tangente é aquela velha que é conhecidíssima. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija.
Agora, qual é o cuidado de sinal? Se aqui for menos, aqui é menos. Se aqui é menos, aqui é mais. Cuidado no cosseno. Se aqui é menos, aqui é menos, aqui é mais. Galera, eu já vi ele cobrar, chá discursiva, em outros, já vi, mas dando a fórmula, né? Dando a fórmula. Agora, o que eu não vi é a consequência disso. Se eu pegar aqui e amarrar isso assim, em arco duplo, porque esse é o soma diferença. O arco duplo eu pego e boto B igual a A. Aí eu posso botar em torno de X, não sei, aí é gosto, né? Eu vou botar assim, A igual a B. Então, todas essas fórmulas, quando fica igual, fica seno A, cosseno A, seno A, cosseno A. Então, seno 2A, arco duplo, 2 seno A, cosseno A. Podia ser com X, né? É o arco duplo. Esse daqui, cosseno 2A, cosseno ao quadrado, cossa, cossa, cosseno ao quadrado, senta, senta. Só que, galera, vem cá, vamos lá. Existe mais duas fórmulas dele por causa do fundamental. O fundamental não é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, é 1. Dá para eu eliminar. Então, eu consigo aqui eliminar eles. Se eu eliminar esse, eu tenho 1 menos 2 seno ao quadrado A. 1 menos 2 seno ao quadrado. Eliminei o cosseno. Se eu eliminar o seno, eu tenho 2 cosseno ao quadrado A menos 1. Galera, a tangente fica tangente 2A. 2 tangente A, 1 menos tangente ao quadrado. Pessoal, aqui é o seguinte, isso daqui gera o arco metade. Então, o arco metade, na realidade, a fórmula você já tem, que é essa. Tipo, eu vou pegar esse e vou pegar esse. O que eu faço? No lugar do 2A, eu chamo de X. E no lugar do A, eu chamo de X sobre 2. Então, aqui vai ficar a fórmula do arco metade cosseno X, X sobre 2. Acabou, é a fórmula do arco metade. Mas dos anjos, não tem aquela brincadeira que tem a fórmula pronta? Tem, mas nasceu daqui. Se você reparar o que eu acabei de fazer, eu vou ter isso, ó. Cosseno x igual a 1 menos 2 seno ao quadrado x sobre 2. Isso é o arco metade. Eu não preciso decorar outra coisa. Eu só modifiquei no lugar do 2A, no lugar do A. 2A é x, A é x sobre 2, menos 1 decoreba. Menos 1. Então, esse daqui passa para o lado e passa o menos 2, depois tira a raiz. Por isso que a fórmula do arco metade fica mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque eu não sei o quadrante. Normalmente a gente utiliza como positivo. Fica 1 menos cosseno x dividido por 2. A fórmula. Agora, esse daqui, olha como fica. Cosseno x igual a 2 cosseno ao quadrado menos 1. Passa 1 mais cosseno, 2 dividindo em raiz. E aqui eu tenho cosseno x sobre 2, deixando sozinho, passei para o lado. 1 mais cosseno x, tudo sobre 2. Galera, isso é o decoreba, aí não tem jeito, aí você vai me falar dos anjos. Não, é o decoreba da trigonometria. Quando cai, quem sabe mata, quem não sabe não mata. Então,
Como é que eu parti tudo? Minha terra tem palmeira onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Mais. Cosseno A mais B, cossa, menos senta. Tangente A mais B. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. E aí tem a brincadeira do sinal. Menos, mais no cosseno. Menos, mais. Cuidado aqui. Se eu botar igual a B, me gera esse aqui. Seno 2A, 2 seno A, cosseno A. Cosseno 2A, cosseno ao quadrado menos seno. Aí, pelo fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, eu diminuo 1 menos 2 seno ao quadrado, 2 cosseno ao quadrado menos 1. Que esses dois geram um arco metade. Os dois geram arco metade. Por isso que eu não decoro o arco metade. Eu já sei que o arco metade nasceu do arco duplo deles. E aí eu ganho tempo. Só é chamar o 2A de x e o AX sobre 2. Achei o arco metade. Eu aplico, às vezes, nem esse. É porque de tanto tempo fazer, você acaba decorando, né? E aqui a tangente, 2 tangentes, 1 menos tangente. Galera, isso daqui é o decoreba feio da trigonometria. Tudo bem? Me dá um alô aí, galera. Beleza? O decorebinha. Vou fazer um exemplo em torno disso. Como é que pode aparecer isso de um para achar o outro? Deixa eu só bater a foto. Menos 3 quintos, x pertence ao segundo quadrante. Deixa eu tirar aqui, ficar mais elegante. Vamos, seno, tá bom. 3 quintos, x pertence ao segundo quadrante. Segundo quadrante, o seno é positivo. Beleza. Botei segundo quadrante, seno positivo. Galera, eu quero seno 2x, arco duplo. Para eu achar isso, eu preciso ter o quê? 2 seno cosseno. Tudo bem? Eu preciso desse. Então, eu precisaria do cosseno. Porque o seno eu tenho. O seno eu tenho. Ah, dos anjos, vou fazer de cabeça. Vamos fazer de cabeça. Como é que o seno eu faço de cabeça? Eu faço que o de baixo é igual. Lembrou a maldade? O de baixo é igual. Ó, seno para cosseno, ou cosseno seno, que é o mesmo. 25 ao quadrado 9. 25 menos 9, 16. E tiro raiz. Cuidado! Segundo quadrante, o cosseno é negativo, então menos. Pô, dos anjos, então você já fez uma sacanagem em cima da outra. Sim. Primeiro, eu sei a fórmula, e segundo, eu sei transformar seno para cosseno sem precisar adotando fórmula. Embaixo igual ao quadrado diminui. 25 menos 9, 16. Menos raiz 16. Lá no Way, no canal lá, quem tiver dúvida, tem um videozinho de seno para cosseno e seno para tangente uma linha, que é isso aqui que dá para fazer. Quem quiser depois dar uma olhada lá no Way, no canal lá do Way que tem lá. Galera, então por que o menos? Porque o cosseno é negativo. Então esse seno 2x fica menos
2 vezes 3, 6 vezes menos 4, menos 24 por 25. Achei o centro. Agora, se ele quer o cosseno 2x, olha só. Eu quero o cosseno 2x dos anjos. Pessoal, para imaginar comigo. 2x. Eu posso cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, ou 1 menos 2 seno ao quadrado. Olha que sacanagem. O cosseno. E eu já sei esse daqui. Eu já sei esse, ó, seno. Seno é quem? 3/5 ao quadrado. Olha só que bonitinho. Pô, dos anjos, então você utilizou a fórmula já do seno, eu vou sempre utilizar o cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, ou 2 cosseno x, 2 cosseno ao quadrado menos 1, ou 1 menos 2 seno ao quadrado, de acordo com o que ele me der. Aí ficou fácil. Dos anjos, mas se você tem seno, você podia transformar em cosseno. Exato, poderia. Aqui, galera, fica 9 vezes 2, 18 sobre 25. 25 menos 18, 7. 7 sobre 25. É o cosseno 2x. Então, dependendo do que ele peça, fica fácil fazer. E não me entenda mal, isso é fórmula. Um para achar o outro. A gente acha da melhor forma possível. Então, cuidado é o quadrante. Cuidado, quadrante. Né? O cuidado é sempre o segundo quadrante. Então, cosseno é negativo. Então, repare que as linhas trigonométricas é seno segundo quadrante, seno é positivo. Cosseno seria negativo. Tangente, quadrante par, seria negativo. Seus respectivos inversos obedecem sinal. Se o seno é positivo, o cossecante é positivo. Se o cosseno é negativo, a secante, que é o inverso, é negativa. Se a tangente é negativa, a cotangente é negativa. Porque é o inverso. Galera, então é bem pé no chão. É bem pé no chão. Esse daqui, repare que é o velho conhecido. Quais são os dois velhos conhecidos que eu falo que a galera tem que ter sempre? Tem que ter sempre. É esse bonitão, que é o velho 3, 4, 5 e proporcional. Existem outros, mas qual é o que mais cai na trigonometria? É o 3, 4, 5 e proporcionais. Multiplica por 2, 6, 8 e 10. E o 5, 12. Existem outros, mas esses dois aparecem muito. 5, 12 e 13. Esses dois são aqueles que aparecem muito na trigonometria. Por isso que eu, sabendo eles, eu ganho tempo, né? Eu ganho um tempinho. Ó, multiplica por 2, 10, 24, 26, né? Então, 5, 12 e 13. Esses dois são aqueles que muito aparecem. Dos anjos, quais são as linhas que eu preciso memorizar? Pessoal, a velha tabela, aí não tem jeito, que é o 30, 45, 60. Vamos lá. O 30, 45, 60. Porque esse vai gerar os 75 graus. Soma 30 mais 45. Vai me dar o diferença. 45 menos 30, me dá 15. Vai me dar outros arcos. Agora, vamos lá. O seno. Aqui, como é que a gente faz? É 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2 e raiz quem não tem 1.
1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E raiz no 3 e no 2. Mas a tangente é diferente, olha como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Bum. Então vamos de novo. Ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Raiz no 3 e no 2. Raiz no 3 e no 2. E a tangente é diferente, olha como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Bum. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. E raiz no 3 e no 2. E a tangente é diferente, olha como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Né? Não sou músico não, mas de vez em quando dá, né? Serve para alguma coisa. Pô, dos anjos, preciso decorar isso? Ah, e precisa, galera. Desculpa te informar, tem que saber, porque isso gera equação, inequação, que vai cair de um desses. Aí não importa, tem que estudar em cima deles. Galera, abri pro áudio aí, posso dar continuidade? Pessoal, vamos lá então. Eu tenho esse bonitinho. Eu quero o seno de 75. Como eu conheço aqueles, eu vou abrir em 30 mais 45. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Como eu conheço a tabela, isso aqui é meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Multipliquei seno 75. Vai dar raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Raiz de 6 mais raiz de 2. 2 e 2, 2 e 2. Tudo sobre 4. Eu só multipliquei. Pessoal, vamos lá. O seno e o cosseno são complementares. Então, o seno disso é igual ao cosseno de 15. Eles são complementares, formam 90 graus, são iguais. Esse daqui, o seno de 15, é com negativo, porque vai ficar o arco diferença, igual cosseno 75, são iguais. Eu já tenho memorizado isso, então eu ganho um tempo. Eu tenho um tempo e ganho um tempinho valioso disso. Agora, a tangente 15, 2 menos raiz de 3. Tangente 75, 2 mais raiz de 3. Parece bobo, mas essa tabela aqui, eu não fico jogando lá porque eu já conheço. Então, quanto tempo eu ganho em cima disso? Eu ganho muito tempo. Eu ganho muito tempo, muito mesmo. Ganho muito tempo porque eu já conheço e muitas vezes eu já vi cair em cima direto e era só marcar, né? Legal. Agora, vamos lá. Digamos que ele peça isso.
seno de 300 graus. Como é que eu faço? Galera, toda vez que tiver na primeira volta, dá pra gente fazer rápido. Então eu vou botar assim, cosseno de 225 e vou botar tangente de 120. Primeiro, esse daqui, 120, é segundo quadrante, de 90 a 180. 225 é terceiro quadrante. Como é que eu sei de 180 graus a 225? Se tivesse em radianos, eu ia botar π 180, porque muitas vezes o aluno está desacostumado com π, tá melhor para ouvir. E quarto quadrante. Qual é o bizu aqui? São dois. Primeiro sinal. O sinal, deixa eu pegar outra caneta. O sinal da tangente no segundo quadrante, quadrante par, é negativo. O cosseno no terceiro, à direita, primeiro e quarto positivo, segundo e terceiro negativo. O seno para cima, primeiro e segundo positivo, negativo. Por coincidência, os três negativos. Eu vi o sinal, agora eu vou para o bizu. Quarto quadrante para o primeiro é o que falta para 360. Acabou. Ó, 300 para 360 é 60. Então, seno de 60. Ah, dos anjos, sacanagem. Você faz só isso só. Eu não taco no círculo trigonométrico voltando, porque eu já sei o bizu dele para ganhar tempo. No quarto quadrante para o primeiro eu volto. Que é 160? Raio de 3 sobre 2. 225. Galera, no terceiro quadrante eu diminuo 180. Então, se eu diminuir 225 de 180, é cosseno 45. Só cuidado com o sinal, sempre. Menos raiz de 2 sobre 2. E no segundo quadrante é muito fácil. É o que falta para 180. Muito fácil. Porque segundo e quarto é o que falta. No terceiro eu diminuo 180. Repare que primeiro eu vi o sinal do quadrante. Não tem jeito, é a tabela. Tem aquela tabela lá que eu preciso memorizar. E aí fica fácil. Repare comigo, menos seno de 60, menos raiz de 3 sobre 2. Dos anjos. Legal. E se por acaso eu tiver um grandão maior do que o 360 graus? Galera, digamos que eu quisesse esse. Seno de, vou botar assim, 750. Ultrapassou 360, ultrapassou a primeira volta. Eu pego ele, divido por 360. Deu 2 voltas, 720, voltou a 30. Então, isso é igual a seno de 30. Eu vou ver quantas voltas ele dá e onde ele volta na primeira volta. Se ele cair em outro quadrante, eu volto para o primeiro, como eu fiz aqui. Nessa jogada aqui não precisou, seno 30 é meio. Seno 30 é meio. Galera, isso daqui é uma mão na roda. Com esse macetezinho aqui, ó, com esse macete, para ganhar tempo. Eu não taco no círculo. Eu vi muita gente, né, que perde um tempão e se embanana lá, botando no círculo, achar o ângulo. E isso é que eu faço, porque eu sei o sinal e taco e ganho um tempinho. Fabuloso aí. Então aqui, esse bizu aqui, angelical aqui, que eu construí, é para ganhar tempo. Beleza?
Galera, legal até aqui? Tudo bem? Oi, oi, oi. Legal, galera? Oi, oi. Deixa eu abrir o som. Beleza, galera? Posso ir adiante? Galera, vamos lá. Eu preciso resolver uma equação. Primeiro, não estou vendo. Nesse caso aqui é uma troca de variável. Eu vou chamar aqui de y. Esse é y quadrado. Botei em evidência. Y menos 1 igual a zero. Y quadrado. Y menos 1. Quando que um produto é zero? Quando um dos dois for igual a zero. Um dos dois for igual a zero. Galera, mas não resolvi. Por que eu não resolvi? Porque não é uma equação comum, é uma equação trigonométrica. Então eu volto, ó. Seno x igual a zero. Seno x igual a 1. Quando são 0, 1, menos 1, é fácil. Por quê? Porque eu vou olhar essa brincadeira, ó. Eu vou olhar essa brincadeira. Lembra para mim aqui, ó. 0, 1, 0, menos 1. 0, 1, 0, menos 1. Se for o cosseno, é 1, 0, menos 1, 0. Por isso que eu falei a importância disso lá, para memorizar. Quando eu quero zero, tá aqui, ó. Tá aqui. Olha o ângulozinho desse. O ângulo aqui é o zero, é o primeiro. E tá se repetindo de quê? De meia e meia volta. Mais Kπ. Por que o ângulo zero aqui, galera? Porque esse é o primeiro e tá se repetindo assim, de meia e meia, ó. Meia, meia, meia. Kπ. Só que eu comecei no zero. Zero mais alguma coisa, não precisa. Kπ. Aqui é esse de cima, ó. 1, esse de cima. Então, o primeiro é π sobre 2. Então, π sobre 2. Mas ele só se repete em volta inteira. Uma e uma volta. Então, uma e uma volta. Então, eu vou botar K2π. Ô, dos anjos, então, o bizu é meia e meia volta é Kπ. É, volta inteira, K2π. O K pertence ao inteiro. Então, pode ser esse, pode ser esse. Acabou a equação. Acabou. Eu peguei qualquer volta. Agora, se eu quisesse apenas na primeira volta, ó, 0, π, 2π, digamos. Se eu quisesse só na primeira volta, π sobre 2. Aí podia unir isso, né? Esse com aquele. Os dois são a resposta. Galera, repare que na equação eu resolvi normal e depois eu puxei para trigonométrico. Eu peguei um ponto extremo, que quando é 0, 1, menos 1 é ponto extremo. Por que aqui é Kπ? Porque de meia e meia volta. Kπ. 0 é o primeiro mais Kπ. Alguma coisa mais 0 mais Kπ, Kπ. E aqui é π sobre 2. Galera, vamos lá.
maldadezinha aqui. Isso vai servir para seno, para cosseno, para tangente, os pontos fundamentais. Agora, se eu tenho um exemplo que é assim, ó, seno x, eu quero, digamos, meio. Porque quem sabe equação, sabe inequação. Digamos que eu tivesse esse e tenho esse, maior que meio. Vou botar assim, maior ou igual a meio. Primeira coisa que você vai me falar aqui dos anjos. É a mesma solução, é bem parecido. Porque eu só sei fazer inequação se eu souber a equação. Então, eu vou botar um círculo trigonométrico aqui. Vai servir para as duas, né? Para você entender um pouquinho. Apesar que esse eu nem precisava de círculo. Esse daqui. Vou pegar aqui. Galera, aonde está meio? Seno é em pé. Se fosse cosseno, é botar deitado. Meio está aqui, porque é 1, aqui é meio. Dá 1 no primeiro quadrante e 1 no primeiro quadrante, 1 no segundo quadrante. Galera, no primeiro quadrante, o ângulo é de 30 graus para dar meio. Normalmente, botamos em radianos, 180 por 6, normalmente. Lembra o que eu botei o bizu anterior? No segundo e no quarto é igual. O que falta para 180 no segundo. No quarto, o que falta para 360. No terceiro, que é a diferença, em vez de diminuir, eu somo. Então, o que falta para 180 de 30 é 150. 5 vezes de 30. Eu já sabia o que falta para 180. Então, a solução desse é x igual a π sobre 6, podia ser em ângulo, ou 5π sobre 6, que é 30 ou 150. Aí você fala para mim dos anjos, eu quero botar as voltas. Aí não tem nada, as voltas disso é só isso. π sobre 6 mais k2π, 5π sobre 6 mais k2π. Só acrescentei k2π, que são as voltas. Dos anjos, você falou quem sabe equação, sabe inequação. Sei. A inequação, galera, maior ou igual, bolinha fechada. Se não tivesse igual, bolinha aberta. Maior que meio é o de cima. Então, é esse arco de cima. É esse arco de cima todo. É esse arco. Como é que eu boto a solução desse? Assim, ó. Ó. Começou em π sobre 6 e terminou em 5π sobre 6. Dos anjos, eu quero as voltas. Se você quiser em todas as voltas, você só acrescenta k2π, k2π. Todas as voltas. É a parte de cima. Então, fazendo equação é observar o círculo. O seno ou é para cima ou é para baixo. Se fosse menor, par de baixo. Maior, par de cima. O cosseno é direita e esquerda, porque cosseno maior, lado direito, é onde aumenta. Cosseno menor, lado esquerdo. Dificilmente ele vai pegar uma questão tão rabugenta assim, mas pode cair uma equaçãozinha assim, trigonométrica, uma equação simples.